Não são apenas fotos. É a história do esporte profissional e amador de Araraquara, registrado em imagens captadas não apenas com um clique, mas sim com o coração. Aqui, Dorival Falcone entrevistava o goleiro bicampeão mundial, Gilmar dos Santos Neves. O responsável por essa foto não está mais aqui, mas se estivesse, o seu Pascoal da Rocha receberia a todos assim. Ao longo dos anos, ele dedicou a vida a homenagear esportistas de Araraquara. Uns desconhecidos, outros famosos na sua geração, como o ex-meia da Ferroviária, Douglas Onça. O Pascoal é o ícone, é a história, né, junto com a Ferroviária, e assim, como você falou, acompanhei, porque o Pascoal sempre esteve junto comigo, me mostrando tudo isso aí. As fotos se multiplicaram. Hoje são algumas milhares, resultado de um trabalho iniciado há quase 4 décadas. Começou em 1980, 79, o Pascoal já corria os clubes fotografando. Naquela época era tudo mais difícil, a gente pegava o ônibus na rodoviária, na empresa Cruz, e ia para o Clube Náutico de ônibus, fotografar os campeonatos de bote, corria o estádio municipal, e ele foi juntando as fotos e o Sr. Luiz deu a ideia de fazer uma sala, né? Porque você não põe uma sala com uma exposição? Aí surgiu a Sala do Pascoal em 1980. Quem conheceu o seu Pascoal certamente o viu com uma câmera na mão. E algumas vezes usou até esta aqui. E ela estava sempre no bolso da camisa, colada no escudo da Ferroviária. 2 paixões do mesmo lado, o esquerdo, e que faziam aquele coração bater mais forte. Eu sempre disse, em vida, que o Pascoal era uma figura fantástica e inserida no contexto da história esportiva de Araraquara. A história do esporte em Araraquara e a própria história da cidade, a bem da verdade, ela seria muito mais pobre se não houvesse existido o Pascoal Gonçalves da Rocha, se nós não tivéssemos ter podido acompanhar e vibrar bem de perto com tudo aquilo que ele fez, dentro da sua humildade, dentro da sua simplicidade. Zé Roberto é um símbolo do jornalismo esportivo da cidade. A sua chegada por aqui, em 75, foi eternizada pela câmera do Pascoal. Mais uma foto que, unida às demais, mistura com a história do município. Comenta-se que uma pessoa, para passar pela vida e ter uma vida completa, precisa escrever um livro e precisa plantar uma árvore. Eu confesso que nunca discuti isso com o Pascoal, não sei se ele escreveu um livro, acho que não. Eu não sei se no quintal da casa dele ele plantou uma árvore. Mas a verdade é que, independente disso, ele escreveu muitos livros através de fotos e muitas fotos que serviram como árvores. Eu não tenho dúvida de que no livro de fotos do Pascoal, as letras são indeléveis e não vão apagar nunca. E as flores, e os frutos, as árvores. Seu Pascoal faleceu no ano passado. Sem ele, suas fotos ficaram amontoadas na sala de sua casa. Coube aos vereadores Elias Chediek e Jair Martinelli viabilizarem um sonho, o Museu de Reminiscências. A ansiedade nossa era conversar com o Pascoal, porque o amor que ele tinha pelo esporte era fantástico. E o desespero dele de realmente ver imortalizado o trabalho dele. Ele não queria perder todo esse acervo. E atendendo o pedido dele, do prefeito, a gente correu atrás mesmo de vários locais, né? Eu próprio levei ele no meu carro, pus aqui, fui ver um local, fui ver outro local. E estava difícil, porque ele não se contentava em qualquer lugar. Ele queria um lugar especial, né? E acabamos junto com o Jair, infelizmente foi depois da sua morte, né, que acabamos descobrindo esse local que é bem adequado, dentro de um complexo esportivo, um local que ele sempre fotografou, amor. Realizando um sonho, né? Que era um sonho do Pascoal, depois passou a ser um sonho nosso. E eu acho que quem ganha com isso era Araraquara e o esporte. Pascoal, que era um ícone, né? Que ele tirava foto onde ia. Você podia ter um jogo de botão que o Pascoal estava lá tirando foto. E foi guardando tudo isso na sua casa, e lá não era o local ideal. E aí ele mesmo tinha um sonho de ficar num espaço onde tinha ferroviária. E aqui, até esses dias atrás, não sei se você chegou a ver, era guardado um monte de coisa antiga, muitas tranqueiras velhas que era da ferroviária. E nós resolvemos, falei com o prefeito, resolvemos tirar tudo aquilo que está e renovar. Então, com certeza, como vocês estão vendo aqui, ficou maravilhoso, né? Ficou ótimo. Araraquara ganha, o esporte ganha.
e o Pascoal com certeza vai estar sorrindo lá. E nós estamos da família muito emocionados, porque é a realização de um sonho que ele tinha e hoje esse sonho está se concretizando. O museu é um espaço interativo para promover o acervo guardado ao longo dos anos. As fotos serão temáticas e trocadas periodicamente. Por enquanto, imagens de jornalistas, do futebol amador da década de 30 a 70, de árbitros, além do futsal, bocha e basquete da era do ex-treinador Tom Zé. Quem disputou algum esporte possivelmente foi fotografado por seu Pascoal. O prefeito Marcelo Barbieri está nesta lista. Eu me achei, o Massafera se achou, aí cada um vai se procurando aí e vai se achando. Mas é muito legal isso também. Porque a gente lembra, eu tenho uma foto minha aqui com 18 anos, eu tinha entrado na faculdade, estava careca. E que para mim foi um momento importante na minha vida, né? Entrei na faculdade, ia começar uma vida profissional, mas eu jogava futebol de salão, era goleiro do futebol de salão e jogava aqui no time da Ferroviária, que chamava Ferroviária, mas no Clube Araraquarense. Todo mundo tem uma história para contar quando o assunto era aquele senhor vestindo uma camisa da Ferroviária. Eu encontrei uma fotografia minha aqui quando eu jogava basquete, em 1960. Encontrei fotografia minha de 62, quando eu jogava futebol no Varziano, né? E depois nesses torneios da OPLA, na década de 70, 75, uma vez ele chegou para mim e falou: Massa, amanhã nós vamos fazer uma homenagem aos vencedores, tal, papapá, e cada um precisa me ajudar. Você me dá R$10 para eu comprar um troféu? Dou, Pascoal. E para quem que é? Não, é para você mesmo. Eu falei, tá legal. Você, sei lá, marquei cestinha no basquete, qualquer coisa. Então, era assim que ele fazia as festas, que organizava, fazia churrasco, cada um pagava um pouquinho. E ele vivia uma vida plena, feliz, realizada. E está aqui a memória do Pascoal. O Pascoal também sempre presente nos eventos da Associação Cultural Unipe Brasileira, registrando lá o torneio intercolonial Morada do Sol. E também ali no bairro de Santana, no Carnaval, né, nos Margaridas, que depois sempre tinha o campeonato dos casados contra os solteiros, e ele sempre estava presente. Então ele sempre foi um apaixonado pelo futebol amador. O Pascoal é meu amigo de infância, na verdade. Nós morávamos no mesmo bairro. Eu era engraxate junto com ele na época também. E ele tem muitas fotos minhas também, na minha época de jogador de futebol também, que está aqui nos quadros, aqui pendurado. E um grande amigo, pessoa honesta, digna, sempre dedicado ao futebol de Araraquara. Além da câmera, as medalhas eram outra marca. Acabava o jogo, ele já ia, punha uma medalha no melhor atleta, punha aquela medalha de gratidão no peito de cada um. Uma pessoa humana, sensacional, que incentivou os esportes. Boi jogou muitos campeonatos amadores e tem uma curiosa passagem guardada na memória. Teve momentos que eu era o melhor jogador de fato, né? Que o Pascoal lá homenageava, mas já no final da carreira, pesado, com os joelhos danados, num campeonato no Melusa, o Pascoal, pela amizade enorme, pelo incentivo que ele sempre me deu, terminou o campeonato e aí ele homenageava sempre o melhor jogador do campeonato. E aí eu sabia que eu não era, e ele me homenageou como o melhor jogador do campeonato. Lógico que todo mundo tirou sarro, deu risada, mas foi uma forma carinhosa dele me homenagear por esse longa estrada aí que eu tive no campeonato amador, nos campeonatos de várzea. Seu Pascoal se foi, mas deixou um legado, a dedicação pelo esporte. E esse museu, com certeza, vai alegrar muitos esportistas, servir como exemplo para os novos que estão vindo, e recordação para os velhos, né? Araraquara, né, é uma cidade que respira esporte e tem que ser preservado. Isso, aliás, isso aqui apenas foi talvez o início, como Pascoal, TT e outros que fazem através da fotografia e registram o esporte de Araraquara, toda a história de Araraquara. Então os mais jovens que se inspirem nisso e mantenham daqui para frente toda essa história através desse ensinamento que ele deixou por nós. Então quem visitar esse museu, esse local, sempre vai se lembrar do Pascoal Gonçalves da Rocha e muito mais do que isso. Vai se lembrar da história de Araraquara. Pobre de uma cidade que não preserva sua memória. Uma cidade assim não tem passado, não tem futuro e não tem presente. Com o Pascoal, Araraquara tem tudo isso. Tem um passado maravilhoso, tem um presente que está aqui e tem um futuro que vai ser conservado. O museu não veio a tempo de seu Pascoal aproveitá-lo,
mas sua memória está conservada e protegida do sol e da chuva. Chuva esta que apareceu benzendo o espaço, como se fosse lágrimas de um morador pra lá de especial.